Eu vi ontem uma nota que eu achei muito curiosa, do jornal Valor Econômico, que escreve para os grandes empresários. É um jornal feito para os empresários. Olha a manchete que eles trouxeram. O PIB per capita avança no Brasil e aponta para o fim da década perdida. Olha que curioso, vamos... Porque eles não citam Lula, parece só uma notícia de economia. Dados do IBGE mostram que o PIB per capita cresceu 2,5% em 2023. O que é o PIB per capita, gente? Você soma as riquezas brasileiras, que são o PIB, e divide pela população. Às vezes o PIB cresce, mas a população também cresce. Então, para você saber se está crescendo acima do que está crescendo a população, é o PIB per capita, PIB por cabeça. Se cada brasileiro, na média, está um pouquinho mais rico ou está um pouquinho mais pobre. E o que essa matéria traz? A hora que vai ler a matéria, isso fica ainda mais claro. O Brasil, com esse crescimento, se aproxima do PIB per capita de 2013, que diz a matéria do Valor. Foi o auge do PIB per capita no Brasil. 2013, lembram dessa data? O que aconteceu em 2013? E aí o Valor diz, de 2013 para diante, houve uma década perdida, que agora está acabando a década perdida. O que aconteceu em 2013 e o que aconteceu nessa década perdida para a economia ter se estraçalhado? Eu comentava aqui na redação, em 2013 o tal do gigante acordou, lembram? Eu até queria que o gigante dormisse. Fica dormindo, dá um sonífero para o gigante. Porque ele acordou e está acordado até hoje no bolsonarismo. Mas ele acordou como outras coisas, como golpismo, insuflado pela imprensa brasileira. Derrubaram tanto a economia, primeiro naquela campanha para afastar a Dilma, depois com o Temer, depois com o Bolsonaro e o Paulo Guedes. A pandemia também ajudou, vamos ser justos. Teve uma pandemia no meio do caminho. Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil cresceu 3% e até agora nós não recuperamos o nível de 2013. Foram 10 anos perdidos. Curiosamente, 10 anos em que houve perseguição a Dilma, ao Lula, lava-jatismo, governo Temer. Nós temos que recuperar isso. O que houve nesses 10 anos? Por que só agora o Brasil está voltando aos níveis de 2013? Como diz a própria matéria. Teve um tal de Michel Temer, que passou a faixa para um tal de Bolsonaro, que na hora que é perseguido, ele diz, né, pela justiça. Para que ele pede arrego e ajuda? Para o Temer. Eles são parceiros. Mas antes deles, vieram outros personagens. O Moro, chancelado pela Globo. Né? Esses 10 anos de economia, de década perdida na economia, passam pelo Sérgio Moro, pela Lava Jato, pelo lava-jatismo, pelo Michel Temer, pelo Bolsonaro e pelos militares, pelo Vilas Boas, pelo Eduardo Cunha. Gozado, né? O Valor traz assim como se fosse uma coincidência. Olha aí, coincidência. Está acabando a década perdida, agora finalmente o Brasil está voltando a ser o que nós éramos em 2013. É grande coincidência. Em 2013 chegamos ao auge, depois de 13 anos de governo de Lula e da Dilma. Houve fatores externos? Houve. Mas foram aproveitados para dar um giro na economia. E depois houve uma campanha para derrubar a Dilma. Aí os anos de 2015 e 2016, também por erros de operação na economia por parte do segundo governo Dilma. Também não vamos, né, aliviar nesse sentido. O Levi, aquele começo do segundo mandato da Dilma. Mas principalmente golpismo, instabilidade, aposta em derrubar, em partir para cima. E aí nós colhemos o resultado.